Heróis da Fé. Quem foi William Joseph Seymour? William Joseph Seymour nasceu em Centerville, Louisiana, em 2 de maio de 1870. Seus pais, Simon e Phyllis Seymour, eram ex-escravos no início da vida. Pertenciam a religiões naturais da África. Criado como batista, Seymour foi dado a sonhos e visões na juventude. Aos 25 anos, ele se mudou para Indianápolis, onde trabalhou como porteiro na companhia ferroviária e em seguida como recepcionista em um restaurante elegante. Por esta altura, ele contraiu varíola e ficou cego do olho esquerdo. Em 1900, ele se mudou para Cincinnati, onde se juntou ao movimento reformador da Igreja de Deus, sede em Anderson, Indiana. Nesta igreja, tornou-se expert em teologia da santidade, que ensinou segundo a bênção inteira da santificação, ou seja, a santificação é uma experiência pós-conversão e resulta em santidade completa, a cura divina, milenarismo e a promessa de um reavivamento do Espírito Santo em todo o mundo antes do arrebatamento da igreja. Em 1905, mudou-se para Houston, onde passou a frequentar a recém-formada escola bíblica de Charles Fox Parham, em uma cadeira colocada no corredor por ser negro. Foi aí que aprendeu as doutrinas do movimento Holiness e desenvolveu a crença na glossolalia, mais conhecido como o dom de línguas, como prova do batismo com o Espírito Santo. Seymour mudou-se depois para Los Angeles, onde passou a exercer o pastorado em uma igreja da metrópole nascente. No entanto, não foi bem aceito ao começar a pregar a mensagem de reavivamento e batismo no Espírito Santo e foi expulso. Na procura por um lugar para continuar seu trabalho, ele fundou sua própria igreja, num templo abandonado da Igreja Metodista Africana em Los Angeles, localizada na Azusa Street, Rua Azusa, número 312. O resultado foi o reavivamento da Rua Azusa. Seymour não só derrubou a existência de barreiras raciais em favor da unidade de Cristo, mas também rejeitou barreiras às mulheres em qualquer forma como participante dos serviços na igreja, sem quebrar os mandamentos bíblicos em relação às mulheres. O reavivamento liderado por William Seymour virou notícia rapidamente e em 18 de abril de 1906, o jornal Los Angeles Times publicou uma extensa matéria sobre o movimento, denunciando uma nova, entre aspas, seita, onde fundamentalistas compostos em maior parte por negros e imigrantes pobres, que se dizendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, se manifestavam em línguas estranhas, denominado glossolalia, e também a pregação de curas e milagres. Esse processo de renovação decorreu de 1906 a 1909 e se tornou objeto de investigação por muitos protestantes da época. Alguns diziam que as visões de Seymour eram heréticas, outros aceitaram seus ensinamentos e retornaram às suas congregações para repassá-las. O movimento resultante tornou-se conhecido como, entre aspas, pentecostalismo, uma referência à manifestação do batismo com o Espírito Santo que ocorreu pela primeira vez no dia de Pentecostes, de acordo com Atos capítulo 2. Los Angeles foi o berço pentecostal ítalo-americano e deu origem em todo o mundo a maior parte das denominações pentecostais existentes, como a Assembleia de Deus fundada no Brasil pelos suecos pastores Gunnar Wingren e Daniel Berg, e a Congregação Cristã e a Assembleia Cristiana fundadas, respectivamente no Brasil e na Argentina, pelo italiano Luigi Francisconi e outros. É fato notório e, embora Seymour não tivesse ainda experimentado o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em línguas, como definida por Parham, ele continuava a ensiná-la.
9 de abril de 1906, vários membros do grupo de estudo bíblico começaram a falar em outras línguas. A agitação provocada por esta descoberta rapidamente atraiu uma curiosa e solidária multidão. Seymour foi forçado a encontrar um espaço mais adequado para continuar seu trabalho entre aquele povo. Alugaram e mudaram seus cultos para um prédio vazio e antigo santuário da Stevens African Methodist Episcopal AME Church, atual First AME Church, na 312 Azusa Street, por volta de 15 de abril. Seymour e seus seguidores deram início ao que se tornaria o avivamento de 3 anos e causaria grande impacto no mundo. Seymour pregava regularmente na Azusa Street Mission, embora a pregação nem sempre fosse o ponto central de sua liderança. Ainda que pudesse pregar por 1 hora ou mais, seus sermões eram frequentemente não mais que pequenas exortações. Além disso, muitos cultos nessa época incluíam 3 ou 4 sermões ministrados por diferentes pessoas. O estilo de Seymour igualava-se favoravelmente ao clássico estilo de pregação antifonal chamada e resposta, encontrado na tradição afro-americana. Uma quantidade de artigos que provavelmente teriam sido primeiro pregados como sermões foi publicado no jornal da Missão The Apostolic Faith. Alguns são assinados enquanto estudos da linguagem e estilo de outros sugerem que algumas anotações anônimas poderiam também ser atribuídas a ele. Como outros na tradição afro-americana como um todo, Seymour citava Isaías mais frequentemente do que qualquer outro livro da Bíblia. Ele também pregava Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, um outro texto favorito entre os afro-americanos. Glenn Cook dizia que toda vez que Seymour pregava, ele citava Marcos, capítulo 16 e Atos, capítulo 2, verso 4. Reportagens no noticiário local frequentemente ridicularizavam a pregação de Seymour. Um repórter descreveu uma exortação de 20 minutos feita por Seymour como nada mais que uma confusão bíblica e gritos, profetizando, entre aspas, pestilência e sofrimento na terra com fogo do inferno e lago ardente de enxofre para aqueles que não se juntassem aos crentes da missão. Sua abordagem hermenêutica era fortemente literal e a Bíblia tinha a palavra final para tudo o que ele realizava ou exortava os seguidores a buscarem. Charles Fox Parham visitou a missão de Seymour em outubro de 1906 e declarou que ficou aborrecido com o que viu. Ele descreveu o trabalho de Seymour como um composto de, entre aspas, animalismo, nada mais que, entre aspas, êxtases, cair sob o poder, santos rolando, dançando e pulando, sacudindo, vozerio, murmúrio, suspiro e dando vazão a sons sem significados e barulhos, como praticados pelos negros das terras do sul dos Estados Unidos. Apesar dessas críticas, que sugerem que Seymour e sua igreja eram em grande escala sujeitos ao amplo domínio da religião afro-americana, Parham considerou o potencial do trabalho de Seymour para si mesmo. Parham mudou-se para assumir o trabalho de Seymour, argumentando que Azusa Street era só uma extensão de seu próprio trabalho, mas cometeu um erro. Os seguidores de Seymour imediatamente rejeitaram Parham. Eles forçaram-no a se retirar da missão, o fato de que a crítica da santidade, Alma White, rapidamente tirou proveito em seu jornal. Parham viu-se forçado a mudar a tática. Em vez de arrancar o controle da missão diretamente das mãos de Seymour, ele resolveu fundar uma igreja concorrente dentro de 5 quarteirões próximos de Azusa Street Mission. Os seguidores de Parham uniram-se a ele na propaganda de que eles realizavam, entre aspas, cultos religiosos dignos dos moldes cristãos apropriados e completos, fecha aspas.
em oposição ao ramo de, abre aspas, anarquia religiosa que marcava os cultos de Azusa Street, fecha aspas, dirigidos por Seymour. Seymour sobreviveu a este ataque. Seus seguidores o descreviam como um homem manso e como um homem de oração. Ele orava ferventemente com sua cabeça curvada para dentro do púlpito, enquanto outros oravam, cantavam e exortavam os fiéis à sua volta. Ele dava a muitos de seus críticos a oportunidade de falar em sua igreja. Ele se tornou uma pessoa sensível quando outros abriam igrejas perto de sua missão para competir diretamente com ela. Ele sempre divulgava os cultos deles em seu jornal. Seymour tentou mudar o ideal teológico do sacerdócio de todos os crentes de uma teoria para uma realidade. Ele facilitava a experiência e o crescimento. E, embora fosse gentil, gracioso, retraído e para a maioria uma pessoa de fala mansa, ele fazia correção prudente quando se fazia necessária. Fatos marcantes são as experiências e os resultados das experiências de Seymour com o racismo nos Estados Unidos. William Joseph Seymour propôs que de 1915 em diante todos os obreiros da igreja fossem negros e formalizou sua proposta numa mudança estatutária. Ele considerou este ato como um reconhecimento dos problemas raciais que eram crescentes em toda a sociedade americana naquela época, mas ele ansiava pelo dia quando tais restrições não mais seriam necessárias. Ele continuou a recepcionar brancos para participar da vida da igreja, desafiava os membros negros de sua igreja a não se curvarem ao preconceito e discriminação raciais e a continuarem a amar nossos irmãos brancos. A mensagem de reconciliação entre as raças e o derramamento do poder sobre os tiranizados em Azusa, evidenciada pela composição interracial dos cultos, catalisada pelo fruto do Espírito, têm sido considerados o legado de Seymour, ao lado dos temas da iminência escatológica e do poder evangelístico, o legado de Charles Parham. Abre aspas. Embora o zelo espiritual pelo evangelismo tenha inspirado a obra de alcançar o mundo, os pentecostais podem também aprender muitas coisas da mensagem da reconciliação, que foi um dos pontos altos do reavivamento. Fecha aspas. Apesar da persistente boa vontade de Seymour para com as pessoas e sua disposição em servir como pastor, e a partir de 1915 como bispo da Apostolic Faith Mission, que havia fundado na Califórnia, sua congregação continuou a encolher até ser simplesmente uma das menores igrejas afro-americanas de Los Angeles. Ele se considerava como alguém que, na verdade, havia sido rejeitado pelas pessoas que ele tinha chamado para servir na sua igreja, e sentimentos de imperfeição fizeram-se presentes em seus últimos anos. 28 de setembro de 1922, Seymour morreu de ataque cardíaco. Foi sepultado no Evergreen Cemetery, a leste de Los Angeles. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo, me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!